Pessoal, cada governante ele começa a estabelecer vínculos com aqueles países que ele tem uma simetria ideológica. Então, por exemplo, Bolsonaro, você deve ter visto muito aí a sinergia de Bolsonaro com o Trump, com o Milley, com o Netanyahu. Já o Lula, você já vê uma sinergia maior com países do Oriente Médio ali, com a China, com Venezuela e com Cuba. Cuba é um aliado de bilhões que o Lula tem. Bilhões, literalmente, porque não paga a dívida e o calote que eles deram no Brasil. Nem a Venezuela e nem a Cuba, mas mesmo assim o Lula está sempre junto com esses caras. E se você dissesse isso no período eleitoral, você tomava uma multa gigante. O presidente de Cuba se reúne com Gleisi Hoffmann e chama Lula de líder do PT. O Miguel Dias-Canel Bermudez disse que o encontro serviu para intensificar os laços com o partido político. Laços de Cuba e do PT, isso ninguém tem a menor dúvida. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann, esteve em Cuba na quinta-feira para se encontrar com o presidente Miguel Dias-Canel. Dias enalteceu os vínculos de Cuba com o partido e enviou felicitações a Luiz Inácio Lula da Silva, a quem definiu como o líder do PT. E aí ele fez a publicação aqui, que teve com a Gleisi Hoffmann, com conversa com ela, e que mandou felicitações aí ao Lula. A gente concorda sobre o excelente estado dos vínculos entre ambas as organizações políticas e a importância de aprofundá-las, escreveu Dias-Canel. No mesmo dia, o presidente cubano se referiu como embaixador da China em Cuba. Ma Rui disse que foi portador de uma mensagem do líder máximo daquele país, a Xi Jinping. Então, o que a gente começa a perceber? Os vínculos aqui, cada vez mais latentes e gritantes, de Lula com Maduro, de Lula com o Dias-Canel. E aí a gente vê que, apesar de ser escancarado, os tribunais brasileiros eram um jeitinho de abafar a realidade dos casos, multando quem falava a verdade. E aí, depois de ver que isso é escancarado, não querem que essas instituições percam a credibilidade e a confiança do brasileiro. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Então, escancaradamente está aí o vínculo do PT com Cuba, tá? Não podia falar antes, né? Mas vamos lá. Quem é do PT tá pulando fora do barco. Requião anuncia a saída do PT e faz críticas ao governo Lula. Desesperança e regressão. O Requião, que já foi governador, ele não está nem um pouco satisfeito com o governo Lula. No vídeo com pouco mais de 10 minutos, Requião expressou sua desilusão com o atual governo, após sua filiação ao PT há 2 anos, visando concorrer ao governo do estado em 2022. Ele explicou que ingressou no partido com o objetivo de combater o liberalismo econômico e acreditando que Lula promoveria transformações no Brasil. Entretanto, Requião observou que, na sua percepção, os rumos da gestão federal indicam uma regressão, distanciando das promessas de campanha. Para ele, a perspectiva de apoiar Lula contra o neoliberalismo está desaparecendo. Surgiu a tal frente da esperança que, para mim, traz mais desesperança a cada dia. Está difícil entender o que está acontecendo, afirmou. Mas, abre aspas, né? Mas foi uma fase, temos que evoluir, continuar a crítica pesada e repensar nossa participação na política. Quero um governo que transforme o Brasil em favor da população. A tal frente da esperança não nos sinaliza hoje com nada disso. Estamos vendo a regressão, concluiu o Requião. Ou seja, o PT, cada hora que passa, está perdendo mais aliados. E é público e notório que o PT nunca mais vai conseguir fazer aquela frente ampla, a não ser que surja mais um Bolsonaro, né? E o próprio Alckmin disse aí, Lula vai voltar à cena do crime? Pois é, o que não contava é que o Alckmin, depois de falar isso, ia estar nessa cena do lado do Lula, né? Então, assim, a frente ampla aconteceu por quê? Porque tinham que tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro era um mal para o sistema. O Bolsonaro era muito ruim para o sistema e o sistema não gostava de Bolsonaro. Então todo o sistema se uniu, se juntou
para tirar o Bolsonaro. Só que agora o sistema percebe que já deixaram o Bolsonaro inelegível. O sistema já percebeu que não dá para ficar tão aliado assim. Aí você já vê gente pulando do barco cada vez mais. E Lula não tem força para manter esse sistema unido novamente, não. Eu duvido muito sobre isso. Vamos lá, outra matéria que a gente precisa falar. Isso aqui está deixando de ser a notícia principal dos meios de comunicação aí, né? O caso Marielle. Só avalia enquanto o acusado era o Bolsonaro. Mas olha essa matéria do Igor Gadelha, só para mostrar como age o PT. Marielle, o PSOL, né? A esquerda como um todo. Marielle, delegado acusado de travar o caso, citou o filho de Bolsonaro. Olha essa situação. Um dos alvos da Polícia Federal na recente operação do caso Marielle Franco, do PSOL, o delegado Giniton Lages, que foi alvo, foi o responsável por trazer à tona em 2019 um suposto namoro de um dos filhos de Jair Bolsonaro com a filha de Rony Lessa, acusado de ter executado a vereadora. Olha só, o delegado estava conduzindo o caso, foi citado agora. O que ele fez? Olha, estão chegando em mim. Vamos fazer o quê? Olha lá, o Bolsonaro, o filho dele namora com a filha do Rony Lessa. Então, o Bolsonaro é o mandante. Você consegue perceber o tanto que a esquerda fez esses vínculos assim para pegar o Bolsonaro? E hoje se prova que tudo isso era uma grande mentira e cada vez levanta ainda mais a sensação de que Bolsonaro tá alvo desse sistema porque ele incomoda o sistema. Giniton é apontado no relatório da PF que embasou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, como o nome indicado pelo então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, para dirigir as investigações, de forma a não revelar os mandantes do crime. Vocês entenderam? Ele foi designado para dirigir as investigações para não revelar os mandantes do crime, ou seja, protegeu os brasão durante esse tempo todo, colocando o Bolsonaro na mira. Em 2019, Giniton disse à imprensa que um dos filhos de Bolsonaro teria namorado a filha de Rony Lessa. Na entrevista, entretanto, o delegado afirmou que o fato não tinha importância no momento em que seria enfrentado num momento oportuno. Olha só como eles articularam. Isso tem o suposto relacionamento entre o filho de Bolsonaro e a filha de Rony Lessa, mas isso, para nós, hoje não importou na motivação delitiva. Isso vai ser enfrentado no momento oportuno. Não é importante para esse momento, disse Lages em entrevista no dia 12 de março de 2019. Posteriormente, foi revelado que Jair Renan Filho 04, o filho 04 do ex-presidente, foi quem namorou a filha de Lessa. Jair Renan, porém, não foi citado em nenhum momento nas investigações pela PF. O único filho de Bolsonaro citado no relatório foi o senador Flávio Bolsonaro, como noticiou a coluna. Para investigadores, Giniton teria mencionado o suposto namoro de um dos filhos de Bolsonaro com a filha de Rony Lessa para tentar desviar o foco dos mandantes da morte de Marielle, os quais, segundo a Polícia Federal, seriam os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Deu para ver aí um pouco mais do modus operandi dessa galera? Bate no Bolsonaro. Tudo que precisar esconder, bate no Bolsonaro. E aí, você viu assim, uma sequência. Os imóveis comprados em dinheiro vivo, que não era dinheiro vivo, era em moeda corrente, que era até do irmão do time do filho, do cachorro do Bolsonaro, estava vinculado. Era o clã Bolsonaro. A imprensa foi tão tosca, torpe, sabe? Eu nunca vi alguém ser tão atacado como foi o caso do Bolsonaro. E aí mostra o porquê o povo brasileiro ainda está alinhado com o Bolsonaro, porque eles percebem o que aconteceu. Outro ponto. Matéria do antagonista. Essa aqui me representa e muito, tá? Essa é, para mim, uma das melhores deputadas que tem atuação hoje no Congresso Nacional. A Silvia Wayampi, deputada que era urgência em PL que barra progressão de regime para abusadores, tá? O requerimento, que alcançou 400 assinaturas das 257 necessárias, pede que a proposta tenha sua tramitação abreviada. E aí aqui o grande ponto é esse. Não haverá progressão para abusadores de mulheres, não deve ter saidinha, não deve ter nada. Esses caras devem ser colocados lá dentro. Eu sou a favor da castração de abusador de pessoas, tá? De crianças, então. E aqui a grande questão, o grande levantamento aqui é: a esquerda irá
apoiar a Silvia Wanhampi? As feministas irão apoiar a Silvia Wanhampi, irão divulgar, irão fazer manifestos a favor desse projeto ou não? Qual que é o seu ponto de vista? Pois é, eu acho que não. Não vão, tá? Porque o umbigo deles é muito mais importante do que realmente fazer as coisas certas pelo Brasil, tá certo? Pessoal, é isso, tá? Obrigado por ter acompanhado a gente. A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Obrigado por tudo. Amanhã, talvez a gente já comece a normalizar um pouquinho os vídeos aqui. Você tá vendo que tá mais curto, mas enfim, final de semana também. Deixa vocês descansarem um pouco também, tá certo? Abraço e até o próximo editorial.